Se ainda hoje as mulheres querem ser mãe, imagina naquela época quanto mais a mulher gerava filhos, mais ela era abençoada. Quanto mais ela tinha filhos, mais ela era vista com bons olhos. Então ela tinha um sonho de ter filho, porque o seu marido, o Eucana, ele tinha uma outra mulher, e naquela época, guardadas as devidas proporções, podia. Tá, irmãos? Podia, viu? Amém, igreja? Os homens aí, podia, não pode não. Só pode ter uma. Engraçado que tem uns homens aí que não estão dando conta de uma. De vez em quando fica ciscando assim. Toma jeito, rapaz. Estou pregando ainda não, vou pregar ainda, calma aí. Vamos para o texto. Nós estamos ontem com o pastor Júnior Libório, hoje de manhã com o pastor Júnior Libório tivemos ceia de manhã, falando sobre o fluir de Deus, a presença de Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre visão. Aí Deus colocou o meu coração, fala sobre sonhos, essa visão não tão técnica. Na minha compreensão, existe a visão técnica que nos faz trabalhar, crescer para o reino, e que a igreja também funciona nesse aspecto técnico, organizacional. Mas existe o aspecto principal, que é o espiritual, que é o gerado por Deus, que é uma visão através de sonhos que Deus coloca em nosso coração. Eu tenho sonhos, você tem sonhos, e isso só é possível ter quem tem pelo menos um mínimo de visão, de sonho. Se você não sonha mais, é porque você morreu, esqueceu de cair. Pelo menos um vislumbre, alguma coisinha de sonho você deve ter no seu coração. Essa mulher tinha o sonho de ter um filho. Vamos ler o texto. Havia um homem, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1. O barulhinho do grave do som ali começou a sair aí, mas não vai perder não, nem que eu tenho que levantar aqui a voz, tá? Amém? Se precisar pentecostalizar, eu pentecostalizo na hora. Só que você não perde a benção aqui não hoje. Dá uma glória a Deus logo para combater aquele som lá, irmão. Aí, ó. Vamos ler. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, de Tou, filho de Zufer, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhas? Vou até tomar um golinho d'água com esse Eucana aí. Você deu um... Eu parei por causa desse Eucana. Você viu a conversa do Eucana? O Eucana se achava: eu sou melhor do que 10 filhos para você, porque você está triste. Não tinha sentimento. Vamos para frente. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Até aí. Pai, muito obrigado por essa palavra. Enche esse lugar com a tua glória e com a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Como eu havia dito aos irmãos, a história de um sonho, a história de uma mulher que tinha o sonho de ser mãe. Ana é a história de uma mulher com um sonho. E quem sonha, irmãos, sempre vai encontrar novos caminhos. Eu quero com essa palavra te desafiar a continuar sonhando, desafiar você a se levantar, desafiar você a ter uma visão de futuro, daquilo que Deus quer para você, não os seus sonhos e não também fantasias, porque tem pessoas que colocam na cabeça fantasias e acham que aquilo é sonho. E os nossos sonhos, eles precisam estar em consonância com os sonhos de Deus, porque senão não vão se cumprir. E na maioria das vezes nós vamos viver vida frustrada. Mas eu tenho certeza que se Deus colocou um sonho dentro do seu coração, Ele é o maior interessado em cumprir os sonhos para a sua vida. Não pare, tenha uma visão de sonhador. Seja um sonhador. José foi sonhador. José sonhou e por mais problemas e dificuldades foi parar até na prisão injustamente. Mesmo assim não desistiu dos seus sonhos e Deus realizou os seus sonhos. Ana também foi assim. Ana não desistiu, acreditou sempre. E o texto diz que de ano em ano o seu marido e Ana e subia para Siló para sacrificar ao Senhor e voltava. E todas as vezes a Ana ia. E a Ana só tinha um pedido no coração. Ela queria o seu filho. E a Bíblia relata que a outra esposa, a Penina, a irritava todas as vezes que Ana subia para orar. Todas as vezes que Ana ia sacrificar, a Penina a irritava. A Penina é a rival. Eu vejo aqui, irmãos, alguns inimigos dos sonhos.
A Penina é o primeiro inimigo daqueles que sonham. Qual é o espírito que rege a Penina? O espírito da rivalidade, de pessoas que não querem ver os seus sonhos realizados, de pessoas que são rivais espirituais e não querem ver o seu sonho realizado. É na faculdade, é no trabalho, é em casa, e principalmente em casa às vezes. Essa mulher era dentro de casa, essa mulher tinha um monte de filhos, a outra não tinha nenhuma, e quando a outra ia orar, ela falava assim: eu nem vou orar não, eu nem preciso orar. Você ora, não tem filhos. Eu não oro, estou com a casa cheia. Você já se deparou com essas circunstâncias? De que você ora, as coisas não acontecem para você, e de repente outra pessoa nem ora tanto, nem congrega tanto, nem é fiel, e parece que as coisas estão andando para ele e para você não anda. Mas o desafio é continuar sonhando, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará, e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, e eles se realizarão. A Penina se configura inimigo dos sonhadores. Um outro inimigo, o Eucana. O marido dela era inimigo do sonho dela. Que tipo de inimigo é esse? Se Penina é rivalidade, Eucana é a insensibilidade. Pessoas insensíveis do seu lado, pessoas que não reconhecem o valor do sonho que você tem, pessoas que não admitem que o sonho que você tem é importante para você, porque as coisas não são importantes para eles, eles acham que não é importante para você. E ele diz para ela: olha, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você não dorme? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Não é não, o sonho dela era ter um filho. Mas a insensibilidade de Eucana se configurou um inimigo dos sonhos de Ana. Ela ainda tinha um outro inimigo, que era o sacerdote. A mulher estava anualmente sacrificando, buscando, indo orar no templo. E o sacerdote já velho, surdo, passado, com os 2 filhos em pecado na sucessão do sacerdócio. Agora esse sacerdote olha para ela, vê ela ajoelhada ali, orando, balbuciando, nem saía palavras, só lágrimas e gemidos. E o sacerdote olha para ela e falou: aparta do vinho, porque você continua bebendo? Está bêbada, mulher? Que embriaguez é essa? A coitada da Ana chorando aos pés do Senhor, e o pastor, o líder que era para consolar, está chamando ela de bêbada, está chamando ela de embriagada. É inimigo do sonho. Às vezes são líderes religiosos, às vezes a religião se configura inimigo dos nossos sonhos. Mas essa mulher ainda tinha mais um inimigo que eu considero nesse texto, para introduzir essa mensagem: o desânimo. Ela não deixou o desânimo, porque em qualquer outra circunstância, qualquer outra pessoa teria desanimado. Se o líder religioso a teve por embriagada, o próprio marido era insensível à sua dor, e aquela que podia ser sua companheira, amiga, dividir as lutas dela, se configurou uma rival dentro de casa e irritava excessivamente. Ela poderia ter desanimado, mas Ana não desanimou dos seus sonhos, e é sobre isso que eu quero ministrar para você essa noite. Ana não desistiu dos seus sonhos. Sonhe com base na palavra. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você clamar a Deus e sonhar grande, Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que não sabe. Se você crê nesse momento, nessa palavra, levanta a mão para o céu e já vai dando glória, porque os seus sonhos serão realizados. Seja fiel no pouco, sem perder os sonhos grandes. Tudo que é grande começou pequeno. Tudo que um dia prospera começou praticamente do nada. Não despreze os pequenos começos, não despreze as vigílias, as orações, não despreze a palavra, não despreze os cultos, não despreze os momentos em que você está vivendo agora, porque lá na frente você vai lembrar: eu plantei uma semente naquele dia e os meus sonhos foram florescendo, e Deus foi alegrando a minha alma, e eu fui perseverando, e hoje estou aqui, e Deus realizou meus sonhos.
Tenha visão, irmão. Tenha visão, porque Deus vai te levar para onde a tua visão, até onde a tua visão vai. Se você tem uma visão de um homem, de uma mulher sonhadora, é para lá que você vai. Se você não tem visão nenhuma, você não vai para lugar nenhum. Se você não sonha com nada, seu sonho já se realizou. Se você não sonha com nada, é o nada que vai se realizar. Ana, então, diante de tudo isso, desses inimigos aparentes dos sonhos de Ana, Ana se comportou de uma forma tremenda que eu quero participar com vocês aqui. Toda pessoa que sonha grande não se conforma diante do impossível. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que se você tem um sonho, vença o conformismo. Não se conforme diante do impossível. Conformismo leva à estagnação. É tão prejudicial quanto a incredulidade. É evidência de uma vida insignificante. É evidência de uma vida sem propósito. Agradecido sempre, conformado nunca. Repita isso comigo: agradecido sempre, conformado nunca. Irmãos, o conformismo é evidência de uma vida sem propósito. Ana não se conformou e continuou sonhando e buscando aquilo que ela queria. Segundo, ela não aceitou morrer e nem viver escrava da esterilidade. Ana não aceitou morrer estéril e nem aceitou viver estéril. Não se conformou, não aceitou morrer na esterilidade e nem viver na esterilidade. Não aceitou a escravidão da esterilidade. Amém? Outra verdade que eu compartilho desse texto: ela não desistiu do projeto de vida em família. Ela não abandonou sua casa, não abandonou seu marido, ela não abandonou o projeto de viver em família. Se você tem sonho, os seus sonhos passam pela sua casa. Se você é um homem de visão, se você é um homem de sonhos, mulher de sonho, os sonhos passam pelo seu casamento, os sonhos passam pela sua família, os sonhos passam pela sua esposa, pelo seu marido, os sonhos passam pelos dois. Se você tem sonhos, os sonhos é um projeto familiar. Não desista da sua casa, não desista do sonho de gerar, não desista do sonho de multiplicar. Às vezes a esposa tem um sonho, o marido não está nem aí. Às vezes o marido tem um sonho, a esposa não está nem aí. Pode ser mínimo o que for, nós precisamos nos importar com os sonhos das pessoas. Aprender com Ana, que Ana não desistiu do projeto de família. Ei, deixa eu profetizar para você: sua família é projeto de Deus. Se você tem sonhos, os sonhos que você tem, eles se realizarão no seio da sua família, no seio da sua casa. Eu profetizo que a sua família não vai se perder, seu casamento não vai acabar. Eu profetizo que você vai vencer essa luta que você está passando. Eu profetizo que você vai entrar num novo caminho. Os sonhos vão clarear um pouco mais. Aparentemente Ana não via nada, Ana não via resposta, Ana não engravidava, subia e descia, adorava, orava, buscava, chorava, não via nenhum resultado, mas não desistiu do projeto em família. Não desista dos seus filhos, não desista do casamento. Tem tanta gente desistindo fácil, tem tanto pai de família largando a casa, tem tanta mulher desistindo fácil, tem tanta gente chorando no quarto, tem tanta gente sofrendo, desistindo fácil demais, parando cedo demais. Ah, pastor, mas é porque você não conhece. O senhor não conhece aquele homem, o senhor não conhece aquela mulher. Aquilo ali, você está desistindo fácil demais. Você tinha que ter pensado isso antes. Agora não tem mais jeito não. Agora já entrou. E quem está dentro não sai mais. E quem está fora quer entrar.
Você já viu? Casamento é uma benção. Quem está fora quer entrar, e quem está dentro não pode sair mais. Já fica o aviso. Invista, insista, ore mais um pouco, seus sonhos se realizarão em família. Nada justifica, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma casa. Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso, nada, nenhum tipo de fama, nenhum sucesso justifica a derrota de um lar, a derrota de um casamento. Não, nenhum sucesso ministerial, nada justifica o fracasso da nossa família. Se nós temos sonhos, nós vamos viver junto. Se nós temos um sonho, nós vamos caminhar junto, e no dia que esse sonho se realizar, nós vamos sentar à mesa junto, comemorar junto, ceiar junto, celebrar junto, cantar o hino da vitória junto. Você e sua esposa, você e seu marido vão celebrar a vitória juntos, porque Deus uniu, não separe o homem. Os seus filhos serão como rebentos de oliveira à volta da sua mesa. Você e sua casa servirão ao Senhor, serão abençoados por Deus. Sonhos de Deus para a sua família. Ana não desistiu do projeto familiar. Ana não desistiu da vida, caindo na depressão. O mal desse século é a depressão. Obreiros suicidando, homens que eram para estar ajudando estão morrendo estafados. A depressão tem atingido as esferas da igreja. A depressão tem atingido as pessoas de um nível social alto. Ela não escolhe. Ela tem atingido pessoas no afã do trabalho, na correria diária, nesse desespero, nesse desespero de informação que nós temos hoje, nesse monte de emaranhado de coisas que nos cerca. Nós vamos deprimindo aos poucos. Nós vamos chorando. As coisas não vão se realizando e nós vamos nos deprimindo. Mas eu tenho uma palavra para você. Ana também tinha tudo para ser deprimida, mas ela não desistiu da vida. Ela não questionou o caráter de Deus. Ela não ficou com pensamentos de autodestruição. Irmãos, quando nós nos deprimimos, nós começamos a questionar o caráter de Deus. Nunca questione o caráter de Deus, porque o seu sonho não se realizou ainda. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus vai realizar seus sonhos. Não desista da vida. Ana não parou e não desistiu do templo. Diante de todos aqueles inimigos dos sonhos dela, das adversidades que ela enfrentou, ela não desistiu do templo, continuou com visão. Não desistiu da casa da oração. Porque quando nós somos afrontados por algum tipo de aflição, uma das coisas que a gente corre o risco de fazer é desistir do templo, desistir do local da oração, parar de congregar. Ana não parou de congregar. Mesmo a rival dela falando: ó, se você quiser orar, você vai. Eu não vou não, eu estou cheio de filho aqui, ó. Deus já me abençoou. Pode orar. Continue orando, irmão. Continue buscando. Não desista do templo. Não pare de congregar. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar do templo. O inimigo vai inventar um monte de coisa para fazer você não congregar no templo. Vai falar para você congregar em casa. Vai falar que você é o templo do Espírito Santo, que não precisa estar no meio, numa igreja, num templo, num salão para congregar. O inimigo vai inventar de tudo para te tirar daqui desse ambiente, porque esse ambiente aqui é o ambiente que te abençoa, é o ambiente que abençoa a sua casa. Mesmo o sacerdote estando com uma série de dificuldades, como Eli estava, já no fim da carreira, praticamente cego, não estava enxergando direito. O homem até chamou de embriagada. Mesmo assim, sabe o que o Eli disse? O Eli respondeu a ela: já que você não está embriagada, seja feito a vontade, a tua petição, que se cumpra a tua petição. Foi aquele dia que ela voltou para casa e engravidou de Samuel. Por ela não ter desistido do templo, não ter olhado para a humanidade da casa,
não ter olhado para a humanidade do sacerdote, não ter olhado para o homem, olhado para Deus, permanecido fiel. Mesmo o homem não estando tão bem das pernas, ele liberou uma palavra. E é no templo que nós recebemos uma palavra. E é no lugar da oração, no lugar do templo, onde estamos como brasas umas com as outras, é que nós recebemos palavra para encher a nossa vida, para encher o nosso coração e dar-nos sequência nos sonhos que Deus tem para nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não desista do templo. No templo ela orou, no templo ela chorou e no templo ela fez um voto. No templo ela orou, no templo ela chorou e no templo ela fez um voto. O templo é lugar de você orar, o templo é lugar de você chorar, e o templo é lugar de você fazer voto ao Senhor para que Deus cumpra os sonhos na sua vida. Outra coisa que ela fez, não agiu com as próprias mãos contra a injustiça de Penina, a insensibilidade do seu marido e o erro do sacerdote. Não agiu com as próprias mãos. Eu fiquei pensando nessa Penina. Para Deus realizar os nossos sonhos, irmão, para Deus nos fazer crescer na vida espiritual, sempre tem que ter uma rival. Sempre parece que aparece alguma coisa. É para nos fazer crescer. Você só vai crescer se tiver uma Penina do lado. Você só vai crescer se tiver alguém te provocando, te irritando, para você crescer. Ninguém cresce de qualquer maneira. Cresce ferro com ferro se afiando. O propósito de Deus se desenvolve assim. É Deus te treinando, é Deus te preparando para algo maior para a sua vida. Se você crê, diga aí. Ana sonhou algo impossível. A força de uma pessoa está no tamanho do seu sonho. Você chega aonde os seus sonhos chegar. Você é do tamanho dos seus sonhos. Qual é o tamanho dos seus sonhos? O segredo de Ana, ela orou, chorou e fez um voto. Deus estava esperando ela fazer o voto, porque Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Os seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Ana tinha um sonho de ter um filho, e Deus tinha um sonho de ter um profeta, porque naquela época havia uma crise instalada. Não havia rei, os reis tudo corrompido. Foi o período dos juízes de Israel, e Samuel foi o primeiro profeta, o primeiro juiz em Israel a governar Israel. Deus queria um profeta, um homem. Deus queria levantar alguém, e Deus estava esperando alguém entregar, fazer um voto. A Ana fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar, eu vou te dar o filho para... Naquele dia Deus deu Samuel. E quando Samuel desmamou, a Bíblia diz que eles pegaram um novilho, e fizeram uma oferta. Colocou a roupinha, um éfode de linho no menino, e foi para sacrificar em Siló. E lá a Bíblia diz que Ana deixou Samuel e voltou sem ele para casa. Estava um pouquinho maior do que a Melissa. Colocou roupinha especial, éfode de linho, levou um boizinho cevado, éfode de farinha, levou as ofertas, cereais, chegou para o Samuel, ou para o Eli, o sacerdote já meio cego, os dois filhos, Rofini e Finéias, dois pilantras trabalhando no altar. Essa é a expressão certa. Os homens comiam do sacrifício que o povo levava. Eram prostitutos no altar. Mas ela não olhou para a humanidade da casa e lá entregou o filho. Ela podia falar: eu vou esperar passar essa fase, porque o templo aqui, esse sacerdote está feio.
depois eu trago meu menino. Vou deixar ele aí, porque eu prometi para Deus, ele está aí. A gente fica com a dó de Ana, não fica? O dia que eu li isso, falei, meu Deus, coitada da Ana, orou tanto, pedindo um filho, fez um voto, e agora entregou um menino com aproximadamente 3 para 4 anos de idade ali, ó, um rapazinho, uma criança, uma criança. Ele deveria ter um pouquinho mais. Não muda a ideia, é o filho único. Ali entregou aquele Samuel. É cada detalhe que a Bíblia diz. Verso 24. Capítulo 1, verso 24. Está com a Bíblia aberta ainda aí? Se não, olha no telão. Havendo-o desmamado. Um menino desmama com quanto tempo, irmão? Para mamar bastante. Não, põe para mamar bastante. 5 anos? Mama está em pé. Dois anos, 3. Você entregaria? Você entregaria? Você entregaria? Sabe, tem muitas coisas que você sonha que está amarrado em você mesmo. Deus não vai pedir seu filho aqui não, irmão. Não ficar com medo não. Ficar olhando para mim com esse olhão de... Mas tem muita coisa em nós que não se realiza porque está amarrada em nós. Enquanto você não desamarrar de você e amarrar no altar, não realiza. Abraão levou Isaac, desamarrou do coração dele, e a Bíblia diz que ele amarrou no altar e pegou o cutelo para matar o filho. Quando ele foi fazer assim, falou, não faça isso. O segredo é você desamarrar do seu coração e amarrar no coração de Deus. O segredo é você tirar de dentro de você e colocar na mão do Senhor. Aquela mulher entregou o Samuel. Entregou. Olha o verso 24. Havendo... Tira não, filho. Desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos. Um novilho de 3 anos é que tamanho? Um boizinho de 3 anos. Dá quantas arroba? Bom. Hã? 18 arroba? Desses bons, né? 18 arroba. É um boi, gente. Levou um novilho de 3 anos. Quanto que vale um boi de 18 arroba hoje? Para valer pouco. Vai os vendedores de gado aí, os abençoados. Eu profetizo que Deus vai abençoar a sua terra, seu gado. Vale quanto? 3? 2.500. 2.500 reais de oferta no bolso da Ana. Mais o menino, que não tem preço. Um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era o menino muito criança. Agora veja o verso 27, para você dar um glória a Deus aqui dentro. Ela chegou. Sabe aquele dia que o senhor pensava que eu estava embriagada? Sabe o seu Eli? Sabe aquele dia? Eu estava orando. E sabe qual era a minha oração? Leia comigo. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Agora vai o 28, porque a gente gosta do 27, receber o Samuel, mas agora de entregar não. Ao 28, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois
do Senhor o pedi. O menino não era de Ana, era do Senhor. Do Senhor o pedi. E eles adoraram o Senhor ali. Coitada da Ana, né, irmão? Coitadinha da Ana. Deus deu a Ana o filho, e a Ana nem sequer usufruiu. Quando o menino ia ficar bom para brincar, ela levou para entregar. Quando o menino estava pronto, uma gracinha, devolveu para o Senhor. A Bíblia diz que Ana voltou para sua casa. E depois Deus deu mais 5. Quer divertir, Ana? Você quer diversão, Ana? Vamos para frente. Deixa o Samuel aqui, porque eu já abri a madre. Agora vai. E Deus foi dando filhos, e Deus foi abençoando. E a Bíblia diz que o Samuel crescia. Aqui o texto diz no capítulo 2 uma série de coisas. A Bíblia diz assim: o Senhor abençoou Ana, no verso 21, 2:21. Tudo que você desamarra do seu coração e amarra em Deus, volta para você multiplicado, superfaturado, abençoado. Você crê nisso, igreja? 2:21, joga na tela. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Teve 3 filhos e... Fala com vontade, irmão. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Pode sonhar, irmão, que Deus não vai deixar você na míngua. Pode sonhar que Deus não vai deixar você. Com Deus você não perde, você não fica decepcionado. Pode sonhar, coloca na mão de Deus, não tenha medo não. Fica de pé. Aproveita a unção. Oh Deus. Vamos orar. Deus colocou essa palavra no meu coração para encher o seu coração de satisfação. Vale a pena servir a Deus. Ana não desistiu em momento algum, mesmo com os inimigos dos sonhos dela. Ela não desistiu. Ela não parou. Ela não parou. Não desistiu. Não agiu com as próprias mãos. Não desistiu da oração. Não desistiu do templo. Quero orar por você. Você que estava pensando em desistir. Você que está achando assim que servir a Deus não compensa. Você que está achando que servir ao Senhor não é tão vantajoso. Dá um passo aqui na frente que eu vou orar por você. Se você está com a alma doendo,